Seja bem-vindo ao Luz do Mundo Podcast. E ó, galera, hoje eu tô com um cara aqui que ó, faz tempo que eu queria já trocar essa ideia, trocar esse papo, uma história incrível. Amigo de amigo é amigo. Isso é amigo verdade. de amigo é amigo. Virou amigo. Irmão, o cara tem tudo a ver comigo. Vamos lá, o cara é batera, cristão, baiano, irmão. Tá morando em Ribeirão Preto, toca numa banda de axé. Irmão, quem me conhece vai falar, Peco. Aí ficou muito fácil. Tô aqui com essa, Bruno. Muito obrigado, Peco. Obrigado Tamo pelo junto, convite, pro Luz do Mundo. Tô aqui honrado, abaixo das graças de Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir esse espaço para falar da vida de tanta gente e transformar a vida de muita gente. Isso, cara. E a gente se conheceu, o Lezer fez essa ponte. O Lezer, inclusive, já veio aqui no podcast. Legal pra caramba. Tivemos um papo aí, acho que uns 3 anos atrás. Ah, que legal. E, cara, na hora que a gente tava se conhecendo ali e tal, a gente falou, de repente no final você falou, então eu toco com a banda Eva e tal. Aí eu falei, pô, como eu te falei lá, por muito tempo eu toquei com uma dupla que fazia muita collab com a banda Eva lá no Rio. Que legal. E aí, tipo assim, meio que quando você entrou em 2013. 13. Então... Eu acredito que a gente tenha dividido o palco e não tivemos a oportunidade de conversar. Isso. O staff ali da banda Eva. Até um episódio muito legal. Nós fomos dividir palco lá num... Ai, onde foi? No Jockey. Vamos dividir palco no Jockey. E aí a banda já tinha montado, o staff já tinha montado todas as coisas de vocês. E chegou eu, magrinho. E aí, aí, como é que nós vamos montar nossas paradas? Aí o cara chegou pra mim. Negão, qual é de mesmo? Você toca nessas paradas aí, velho? Aí eu falei, toco. Aí ele, muda nada não, negão. Toca. Você tá aí dessa madeira, velho? Aí o magrinho também. Cara, toca aí, velho. Tira nada, não. Mano, o magrinho falou, cara, que loucura. Nós tocando, aí nós tirou foto. Eu falei, cara, é incrível. Nem sei se era a sua bateria, tinha uma caixa, piccolo, tava top. Tipo assim, nem era a vibe que eu tocava sertanejo, aquela caixa um pouco mais grave. Aí eu falei, irmão, deixa isso aqui. Vamos aproveitar, tá aqui, né? Tá aqui, vambora. Tinha até um vídeo desse dia. Pô, que legal. Cara, que massa tá te recebendo aqui. Vamos falar um pouco da sua vida, da sua história. Irmão, me conta aí, como é que você começou a sua caminhada cristã ali, né? Você vem desse berço cristão ou você foi inserido depois de um tempo de vida? Então, assim, minha infância toda, minha memória é na igreja, né? Mas eu tenho uma memória muito, assim, porque cidade pequena, Candeias, todo mundo na rua se conhece, né? Então, acaba meio que todo mundo virando uma grande família ali, um tio, o vizinho vira um tio. Então, eu tenho muita memória de eu ir para a igreja com meus vizinhos ali, com, às vezes, alguém da minha família. Mas eu sempre tive muita vontade de, não sei se era, sei lá, chamado, porque eu queria estar perto da igreja, eu queria estar, por causa do instrumento já me chamava de alguma forma, eu não entendia. Então, minha infância inteira eu tenho essa memória da igreja, né? Tanto que quando eu começo a tocar é virtude de estar ali dentro da igreja, né? Ah, sim. A música veio primeiro ou a igreja veio primeiro? Eu acho que veio juntos. Veio juntos porque, assim, na minha infância, eu tenho 2 primos, assim. Tem uma prima chamada Josi, que é formada em canto e musicoterapia. E tem um primo chamado Joilson Alves, que é um produtor musical. E meu tio, o pai dele, tinha uma banda de axé nessa época. Uma banda chamada Raízes da Terra, que era lá em Candeias. Mas eu era muito novo, né? Eu era muito pequeno, não tinha... Eu ficava ali, porque era colado com a casa da minha avó, eu tinha acesso à casa da minha tia. Então, era meio que collab ali, né? A parte da igreja com a parte da música. Então, eu fui crescendo nesse ambiente. E minha rua, na época, também era uma rua muito musical. Tinha muita gente que tocava, tinha outras bandas que era da rua. Então, eu fui crescendo no meio musical, mas até os 9 ali eu não tinha muita
vontade, não sei se era vontade a palavra, não tinha um despertar ainda para a música, era mais o convívio meio que no bairro ali, e a música foi sendo, assim, crescendo junto, né? Show de bola. E aí, tipo assim, foi seus pais que levou, um parente que te levou pra igreja? Parente e tinha uma vizinha colada de casa com minha avó, que é a família da Dona Severa, né, que assim, já tá com Cristo. Eu lembro muito dessa memória ali, de ter um amigo Bruno também, que tocava baixo na igreja quadrangular, e aí a mãe dele... eu sempre estava ali inserido, né? Eu sempre fui um menininho que era meio que benquista ali, tava na casa de todo mundo, meio se adaptava bem na rua ali. E aí eu lembro dessa memória de ir, além de ir com parente, e com muitos vizinhos ali também. Show de bola. E aí, qual igreja era? Quadrangular? Não, eu sempre fui batista. Ah, é? Eu sempre fui batista. Isso. Primeira igreja batista. E aí, como é que a música chegou lá dentro da igreja? Cara, e aí, assim, eu cheguei a tocar na quadrangular, né? Mas aí já é um outro período, assim, eu já tinha iniciado minha vida musical de bateria, né? Eu tava ali, né? Iniciando a tocar, né? E aí eu sempre fui batista. E lembro de meu primo começar a tocar na igreja. E aí a gente começar a ter esse acesso, assim, eu não era o batera oficial da igreja, né? Não era nem banco, né? Eu tava ali na vontade. E aí, na minha vida, sempre fui muito dedicado, assim. Eu sempre quando eu botei uma coisa na minha cabeça, eu sempre fui muito atrás disso. E aí eu ficava olhando e falei, pô, eu vou aprender a tocar isso aqui. E aí Então, assim, depois desse dia que eu falei que eu queria tocar, dia e noite, eu já dormia e acordava pensando nisso. Como até hoje, assim, eu não consigo tirar isso da minha vida, né? Eu falo que a música na minha vida, ela é muito mais do que qualquer sucesso e fama. Ela tem um propósito de vida, para mim, né? Por conta de muita coisa que a gente vai falar da minha infância ali, da minha adolescência. Então, eu comecei a tocar ali, e aí meio que ia pro ensaio, eu falei, vou lá, não tô aqui em casa, não tô fazendo nada, vou no ensaio. Aí chegava no ensaio, o baterista não ia. Aí eu já ensaiava meia música, ele aparecia. Aí daqui a pouco eu comecei a tocar um hino, daqui a pouco... Não, saiu o hino no sábado, ele toca no domingo, o hino que ele... Aí fui começando assim, de meio hino até tocar em congresso. A igreja é esse celeiro, né? A igreja, ela é essa parteira de grandes músicos, porque ela dá muita oportunidade. Louvado seja as Assembleias de Deus, as batistas, porque é local disso, né? De aprendizado, é um local que dá realmente oportunidades, cria oportunidades para grandes músicos saírem de dentro da igreja, né? Muitos. E aí, 9 anos começou, e aí ali na rua, ali na igreja, começou a se envolver com as coisas da música. Aí eu comecei a me envolver com a música na igreja, e aí eu comecei a ser um mascote, né, de uma banda percussiva chamada Dangue Bauê, que era da minha rua. Poucas vezes eu falei disso, inclusive eu tenho a oportunidade de estar falando aqui no... Dangue Bauê. Era uma banda, porque assim, na época, as bandas afro-percussiva era muito forte na Bahia. Timbalado, Ludum, Ileaê. Então, tinha uma banda um projeto social lá na rua, que era justamente isso. A galera mais carente da rua tinha acesso a participar do evento, do projeto. E aí esse projeto começou a tomar forma, virou uma banda. E eu era o menininho que tocava ali repique na linha de frente ali, o mascote da banda. Tem até foto tocando no Pelourinho com essa banda aí. Show de bola. E aí, nisso eu fui, paralelo, eu fui começando a tocar batera. Tinha uma batera na casa do meu tio, que eu lembro assim, que era uma batera muito... Na época era uma Peel Session. Que meu tio comprou de fora. Meu tio trabalhava em outra área, mas sempre foi empresário da música por um tempo lá. E aí eu não podia tocar, porque assim, eram os bateras mais famosos da minha cidade, né? Tipo, o Jorge Risque, Fofa Jones. Eram os bateras que tocavam na banda de meu tio, e eu não falava, só que eu era um menino que estava ali. Se ele levantasse do instrumento, ele pisava em mim. Então, eu sempre fui muito, assim, curioso, né? Então, eu ficava ali olhando tocar, mas por que assim? Como é que ele toca assim? Por quê? E aí, eu comecei a estudar. O que acontecia? Eu tocava o hino na igreja, aí eu sentia que eu não estava tão... Chegava em casa, o sofá de minha avó sobrava, porque era a bateria que eu tinha, não tinha recurso na época.
E aí não tinha dinheiro para comprar baqueta, então era o pedaço de araçá, de pau que achava na rua e começava a estudar no sofá, até rasgar o sofá, e aí a avó... pau. Nossa, meu Deus. E nisso foi a construção do início ali, né? Então, eu fui muito abençoado, assim, por Deus. Eu tive muitos bons bateras próximo de mim na minha cidade, né? Eu vi lá no podcast que você falou lá dos bateras, que te inspirou. Vamos falar mais sobre isso. Mas, cara, uma coisa que é uma dúvida frequente nossa aqui do sudestino. O baiano tem um molho? Tem. O baiano tem um molho. E aí, isso independe de uma circunstância. O baiano é diferente. Cara, É porque o baiano ele é um povo alegre, né? Um povo acolhedor, é um povo que do pouco faz o muito, né? Então, a gente aprendeu a ser feliz com pouco, às vezes com muito. E isso independe. Então, assim, independe de quem tem muito ou tem pouco, a gente busca ser feliz com a presença, né? A gente é um povo feliz na nossa presença ali. Então, o baiano tem um molho porque, assim, independente da história triste, ele tá sorrindo. Cara, você falou do grupo percussivo que tinha na sua rua, e até um ponto legal que eu queria abordar, que é a questão percussiva da Bahia, né? E da Bahia em específico, Nordeste, tudo, mas eu conheço mais a Bahia. Cara, ali, isso aí é, tipo assim, igual, eu já fui algumas vezes, já fui mais de umas 8 vezes na Bahia. É normal você ver um timbal na porta de casa, alguém com uma conga. Aqui pra nós isso é surreal. Aqui pra vocês é costume ter uma viola e uma sanfona, né? Exato. Porque nem sabe, descobri que aqui é gaita, né? Gaiteira. Então, aqui é aquele negócio de... um cavaquinho, um violão, uma viola, um acordeão, assim, uma gaita, até vai. Mas um timbal, e pra vocês lá é normal, né, cara? É porque é justamente isso, assim, Salvador muito. Mas Salvador é o ápice porque disso. teve muito projetos sociais voltado para bandas percussivas, né? Então, assim... timbalada. Tudo isso veio, se você for buscar na história, você vê que... Tem um viés educativo nisso, né? Então... Isso, muita gente acha que, negócio de outras religiões, não, cara. Antes de ser, então não sei se é isso, mas acredito que o intuito é fazer isso, tirar as crianças carentes. O maior intuito é isso, tirar as crianças carentes. E muitos baianos que eu convivi falavam a mesma coisa, falavam, cara, a gente aprendeu ali na rua, a gente aprendeu ali no Gueto Square, Como tem até hoje, tem a Pracatum lá de Brau, né? De Carlos Brau, e movimenta a cultura, e movimenta, tem bons... O Igor Pimenta, que é o meu técnico de monitor, ele é professor na Pracatum também, de áudio, que é um excelente professor, para mandar até um abraço para Igor Pimenta, ser humano incrível. E, tem aula de Pro Tools, aula de Reaper, aula de produção musical, gratuito na Pracatum. Olha aí, coisa que o Carlos Brau conseguiu trazer ali, né, para dentro do bairro que ele cresceu. Então, às vezes, essa parte percussiva na Bahia, por ter essa facilidade de você ver, ter muito acesso, é por esses projetos sociais que iam brotando, e o interesse, né? Como aconteceu comigo, eu vi os meninos tocando na rua, fui despertando interesse, até chegar ao ponto de eu trazer aquilo como um propósito de vida. Show de bola. E aí, cara, aí você foi se inserindo na igreja e nesse grupo percussivo também. Isso. E como é que foi esse... Cara, o grupo percussivo era mais, assim, na minha cabeça hoje, não era bem estar inserido. Era tipo os meninos ensaiar no largozinho da rua, eu tava ali, pegava um repique pra tocar, pegava umas... Então, não era uma coisa que eu... era ali, né, inserido no projeto. Depois que eu fui convidado mesmo, fui efetivada, né? Mas era mais o convívio da rua. A rua era muito musical, né? E, tinha muita gente. Eu lembro de um amigo meu de infância, que hoje ele é pastor também, Belém. Ele foi um dos primeiros caras que tocava na igreja, e ele é o cara que eu tenho memória, assim, de pegar uma baqueta e falar assim, toca aqui o culto, toca uma música aqui no culto hoje. Então...
pô, morava em frente à minha casa. Então, Bruno Miquel, que era um baixista, morava um pouco mais à frente. O irmão desse pastor Belém, o Jai, que hoje é pastor também, era o cantor dessa banda. Inclusive, o filho dele hoje é um dos bateristas, assim, promissor que eu vejo. Que tá tocando bem. Inclusive, comprou equipamento até aqui em São Paulo, aqui na 100%. Nossa. E o Jai sempre falou, tô orando por você, vai. Ela sempre fica feliz quando eu vejo eu postar uma coisa, né, tocando. Porque ele viu todo esse processo da minha infância de crescimento. E ele já era um cantor ali. Na minha consciência, já era um cantor famoso da minha cidade, né? Era o cara que eu via, pô, cantava em cima de um trio elétrico lá em Candeias. Então, na minha consciência de menino ali, olhar e falar, caramba, meu vizinho é famoso, sabe? Legal pra caramba isso, então, né? assim, mas a igreja foi onde eu tenho como um marco, né? Isso. Da música. Eu comecei a tocar, de fato, bateria foi na igreja. Quando a gente olha você tocando, mano, a gente vê muita influência gospel. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tal, tem o molho, tem todo... mas a questão... essa influência do gospel ali é muito presente na sua tocada até hoje, né? E o que você ouvia? Qual que eram as suas referências ali? Cara, Por ser uma igreja batista? Eu sou o crente mais musicalmente mais moda antiga, né? Então, assim, eu escutava muito Valmir Bessa ali, Cassiane, Fernanda Brum, Eixla. Tive a oportunidade de acompanhar alguns desses artistas, assim, quando foi para lá, para Bahia. Matos Nascimento. E aí, quando eu tive acesso a muita coisa, foi de black music americano. O quê? Gospel music, que era... Que era... Cara... Aí foi a época que já estava forte também aqui no Brasil, que era o Raiz Coral. Resgate. Certo. Eu toquei muito, eu peguei muito aquela época do Diante do Trono. O que tocava muito lá na igreja. Muito. É tanto que lá na igreja tinha coragem, tinha grupos meio próximos, meio parecidos, assim, com... Então, e aí, atrelado a isso, eu sempre fui um cara que fui pesquisador de muita coisa. Então, eu escutava muita coisa do Djavan, porque o Walker Lima, que foi meu primeiro professor, Walker sempre, Walker era da União em Cristo, que era uma igreja pentecostal, e eu era batista tradicional, né? Então, assim, mas é porque meu melhor amigo de infância se chama Chiquinho, Raimundo, e a família dele é os fundadores dessa igreja União. Então, eu sempre cresci nesse meio ali, e Chiquinho tocava percussão na igreja. Então, foi o primeiro lugar também que eu vi um timbal dentro da igreja, foi lá na União. Opa! A primeira vez que eu vi, então, assim... eu mesmo tocando ali, né, as coisas mais tradicionais, eu sempre ouvi muita coisa ali, do Djavan, do João Bosco, do Fábio Júnior. Sim. Então, eu meio que fui transitando nesse processo, mas era mais uma questão de pesquisa, né? E aquela época, assim, eram sempre músicas que falaram de amor, tinham de um relato. Então, não era tão conflitante com o que eu vivia na igreja. Não, sim. E, musicalmente falando, era uma pesquisa. Então, eu sempre queria entender por que aqueles caras tocavam muito bem, gravavam muito bem. E eu ainda não conseguia fazer aquilo. Então, eu tinha que sentar e estudar para entender o que era aquele processo todo. E no gospel, eu até encontrei ele no aeroporto do Rio uma vez, o Valmir Bessa. Falei com ele, pô, obrigado que você fez parte da minha construção musical. Ele, não, pai, que é isso? Falei, fez, pô. Com Cassiane ali, com 4x1, né? E é um grande batera, assim, até hoje. Um cara que inspira muita gente, né? Eu acho que ele... Foi mais dessa geração ali, quando estava surgindo o gospel, né? O black music, o americano aqui no Brasil, com as coisas que já estavam acontecendo aqui. Ouviu muito Toque no Altar? Toque no Altar... André Matos, né? Era, André Matos. Quando o Toque no Altar já meio que chegou para mim lá, eu já não estava tão atuando na igreja. Eu sou da época mesmo do Diante do Trono, Cassiane, certo. Fernanda. Então eu sou o próprio Fernandinho, né? O próprio Fernando. Por mais que eu seja novo, eu sou da geração mais antiga. Mas é devido à igreja. E eu ia novo, né? Também. Aí você foi tocando na igreja e tal, dos 9 aos 14. Aos 14. Aí aos 14
como é que foi essa transição para você de tocar na igreja e depois começar a tocar no secular? Qual banda foi? Como é que foi isso aí? Peco, eu comecei a tocar, a estudar, então eu comecei a sentir necessidade de tocar mais. O tocar mais não era no sentido eu tocar mais, eu queria estar mais em contato com o instrumento. E na igreja sempre teve essa questão do rodízio, né? Sempre um domingo era um, outro domingo era outro. Então, e eu fui crescendo, né? Com a idade. E na minha cidade as pessoas foram me notando também como músico. E aí tinha uma banda chamada Flor da Tailândia, que é de lá de Candeias, que tinha uma repercussão boa, assim, né? Na região. E o Anderson Frazão, ele fez um convite junto com o sócio dele, o Lobinho. E aí eu falei, mas aí tem que ir lá em casa pedir a minha avó, porque, não sei, banda de reggae, tá. Só que, como eu conhecia todo mundo, eu conhecia muito da índole dos meninos, era muito fácil. E é isso, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Os pais do Anderson, é uma família muito bem conhecida lá em Candeias, tinha várias farmácias, era uma família bem consolidada. Minha família conhecia a família dele, assim, então foi quando ele me fez o convite, eu fiquei assim meio... Falei, pô, mas banda de reggae, cara, nem sei tocar reggae, não sei nem pra onde vai, não sei. Mas aí os caras faziam, sei lá, 8 shows no mês. E aí já começava a parte de remunerar, né? Já tinha a parte do cachê. E falou, pô, a gente vai pagar um cachê. Acho que na época eu tinha, sei lá, 2004. Acho que, sei lá, uns 400 pau de cachê na época já. 300 para aquela época. Meu irmão, tem gente que eu tô sabendo. Tá ganhando metade. E aí, não, deixa lá. E aí, assim, eu fiquei... E eu não tinha muita noção do que era dinheiro, né? Então, eu falei, eu tenho que falar com minha avó, tenho que... E meu primo, que tocava na igreja, fez alguns shows com esses meninos. Então, quando ele chegou para me falar com minha avó, não, e aí, Jô, o que é que você acha? Eu disse, não, os meninos são direitos, os meninos não são de baderna, os meninos são... Os meninos têm família de nome aqui, então os meninos prezam muito por isso. E, de fato, era uma banda extremamente organizada, era uma banda extremamente respeitadora. E por incrível que pareça, era uma banda que todo mundo achava que eu teria acesso à droga, era uma banda que ninguém utilizava de droga. E era uma contradição, assim, na minha cabeça, porque eu falava, caramba, os caras são uma banda de reggae, todo mundo tem consciência do que é a vida. E quando eu tava vendo um monte de amigos meus, né, da época... Da igreja gospel, mesmo. fazendo coisa, eu falei... Tá meio estranho, assim. Mas era uma coisa que eu acho que cada um sabe, né, dos boletos que pagam. Então, assim, cada um é responsável pelo que busca. E também tem a consciência do que recebe, né? Então, e aí foi um momento bom porque eu comecei a ter a oportunidade de tocar num palco grande. Sua avó autorizou? Minha avó autorizou. E aí os meninos foram lá, aí o Anderson, eu lembro dessa cena até hoje, né? Ó, eu vou deixar porque qualquer coisa que aconteceu com meu neto, eu sei onde seus pais moram. E aí eu comecei a tocar, e aí voltava para aquela parte do estudo, né? Tipo, eu não tocava reggae. E aí foi onde eu comecei a estudar, foi onde eu comecei a sentar o instrumento, tocar, pegar referência, ouvir muita coisa. E aí eu lembro muito que no gospel tinha uma banda chamada Nengo Vieira. Não sei se você teve a oportunidade. Não conheço. E aí o Levi, meu amigo até, o Levi tá morando no Texas agora. E aí eu lembro que eu ficava vendo o Levi tocar assim, eu falava, pô, mas por que ele toca tão fácil o reggae? E eu não consigo tocar. E aí eu sempre fui um cara muito aberto, chegar e perguntar. Eu nunca tive essa vaidade de falar assim, eu não vou perguntar, não. Até hoje, se eu tiver uma dúvida aqui, vem cá, como é que você faz tal coisa? Eu não tenho essa besteira, né? Eu acho que se a gente tiver curiosidade, a gente vai estar em constante aprendizado, né? Verdade. Acho que quando a gente se limita ali, dizer, não, já sei tudo, então porque você renova as coisas, né? E aí eu lembro do Levi tocando, e aí eu lembro que tinha a Semana Evangélica que o Nego tocava muito lá em Candeias. Né? E era um reggae gospel. Tá, e aí eu ia pra semana pro dia da Bíblia lá e assisti ele tocando. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, e aí era esse batera que tava lá, que era o Rufa Jones. E aí eu ficava ali, que era o mesmo que tocava na banda do meu tio.
Ele já tinha circulado para outra banda. Então, porque eram poucos bandas que tinha para você transitar, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a tirar dúvida, comecei a pegar disco para ouvir, comecei a entender de afinação, porque os caras usavam a caixa mais apertada, por como é que os caras tocavam mais lento. Eu comecei a entender aquele universo depois de minha avó ter autorizado. Sim. Aí eu comecei a pesquisar, e aí a banda ensaiava com frequência, eu fui pegando a prática de banda ali com os meninos, né? Show. E aí foi quando eu comecei a tocar ali com 14 anos. Aí fiz a Flor da Tailândia. Ficou quanto tempo? Eu fiquei um bom tempo, cara. Acho que uns 5 anos, 14, acho que foi 5. Acho que uns 5 anos. Foi onde eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro disco no estúdio. Nossa, bom demais, onde eu tive a oportunidade de gravar o primeiro audiovisual, né? Que na época era VHS. Eu sou novo, tá? Só porque eu comecei cedo. E aí, foi quando eu tive a oportunidade de gravar o primeiro VHS. Foi quando eu tive a oportunidade de subir em palco e ver bateristas que eu só via na revista tocando. E aí eu fiquei uns 4 para 5 anos. Gravei algumas boas coisas, assim, com eles. Show de bola. A sua avó autorizou, você entendeu, mas a verdade é a seguinte... E a igreja? A igreja caminhou junto. Caminhou junto? Caminhou junto. Caramba, porque assim, aí eu só me afastei de tocar na igreja, mas eu nunca deixei de ir pra igreja. Mas aí, tipo assim, a igreja... Você continuava tocando na igreja? Não, aí foi uma opção minha de não tocar. De não tocar? De não tocar. Mas houve da parte da igreja algum, tipo, agora que nós sabemos que você tá tocando lá, é melhor você não tocar. Ou foi você? Foi mais uma decisão minha, assim. Eu achava que... Porque aí foi também... Na igreja, nessa época, foi quando eu comecei a ter aqueles meninos igual a mim, né? Quero tomar uma aula com você. Sei lá, eu acho que era R$10 que eu cobrava, R$20, né? E aí dava aula na igreja. Não tinha instrumento. Mas aí eu ia pro culto, eu era membro, mas foi uma opção minha de não querer tocar mais na igreja. Sim. Porque hoje ainda... Tá menos, mas ainda é um tabu, né? Essa questão de músico tocar no secular, tocar na igreja, e aí como é que fica, né? E tem igreja que hoje já abre mais a mente em relação a isso, tem igrejas que tiveram, eu até entendo, tem igrejas que tiveram umas experiências muito... Não tão legais de abrir para um músico tocar e não teve êxito nisso, né? Teve só desprazeres. E aí a igreja fica meio retraída. Mas hoje tá... Tipo assim, eu acredito que igual você, Biduca, essa galera que tá lá, que dá um bom testemunho, que não abandona a fé, não abandona os seus princípios, cara, isso fortalece demais. Quando eu tô na igreja tem 14 anos. E quando eu comecei a ir pra igreja, eu falei, cara, quem é as referências que faz isso? Não tinha. Tipo, a gente não tinha acesso, né? Tinha, mas a gente não tinha acesso. Tinha, vamos supor, Ferreirinha já estava na igreja, já estava na igreja há muito tempo. Exato. E a gente, depois que eu vim conheci Ferreirinha, por quê? Vi o testemunho do Thales, o Thales falou dele. Cara de Cobra. Que também já estava ali também. Eu falei, caramba, cara, tem gente que faz a parada. Mas eu acho, porque é a palavra que você citou segundos atrás. Princípio. Porque tem gente que está dentro da igreja e não tem princípio. Então, assim... Que se corrompe dentro da igreja. Pô, você não precisa ser um músico para você se corromper. Porque se fosse assim, era só o levita que saía da igreja, se desviava. Verdade. Então, hoje se der vacilo, o celular da gente está fazendo a gente desviar mais do que tocar no secular. Do que a gente vê, do que a gente se permite, do que a gente acessa, do que a gente permite chegar até a gente. Então, eu acho que é a palavra que você falou, princípio. Quem tem princípio, ele vai ter dentro da igreja, ele vai ter na porta de um bar conversando com um amigo. Ele vai sentar com o amigo dele ali, que é o melhor amigo de infância, e vai estar no bar e dizer, eu não bebo, vou tomar uma água, vou pegar um refrigerante, mas estou aqui porque sua presença me faz bem, você é meu amigo. Mas é um ambiente que... Mas como é que eu vou pregar pro cara se eu só viver dentro da igreja? Como é que o cara vai ver um testemunho em mim se eu só viver dentro da igreja?
Como é que eu vou ministrar a palavra de Deus com a minha vida se eu não dou acesso às pessoas de fora a ver minha vida? Se eu não sou luz... Na escuridão. Então, isso para mim é um pouco meio... uma dualidade, porque não preciso ser levita para ter uma vida fora da comunhão. Sabe? Então, eu acho que isso é muito do princípio. Eu acho que eu vou bater muito nessa tecla do princípio para tudo, porque ainda mais hoje você pega casos de vários líderes religiosos aí sem princípios, sem base, sem ter um prega o princípio, mas não vive, entendeu? Então, assim, essa imagem do que o músico vai para lá, porque eu posso ser um vigilante noturno e trabalhar num lugar que me proporcione ter uma decisão errada. Sim. Ou eu posso trabalhar em um escritório, sou evangélico e chega lá, estou assediando minha secretária, estou ali olhando diferente para uma amiga de trabalho. Eu não sou músico para estar fazendo uma coisa errada. Eu posso desviar tanto sendo músico quanto sendo mecânico. Exatamente. Pô. Então, assim, eu acho que se você tem um propósito, se você tem um princípio, eu acho que o que menos vai importar, não é que não seja importante, o que menos vai importar é sua localização geográfica. Eu acho que é você entender ali, porque, não adianta eu sou crente em Ribeirão Preto, saio para trabalhar em outro estado, conheço vários amigos que trabalham na área industrial, que na cidade, né, oriunda dele ali, ele é cristão, vai para a igreja com a Bíblia. O cara pegou um trampo no outro estado, o cara... Continua sendo crente. Entendeu? Ou não. Entendeu? Então, eu acho que essa parte do saber ser luz, isso na minha cabeça hoje com a idade que eu tenho. Acho que vai muito mais só da parte institucional ali da igreja, sabe? Eu acho que você pode fazer o bem, eu acho que você pode fazer... Óbvio que você está ali na igreja, você supre você alimenta a sua alma, você fortalece a sua fé. Mas eu acho que tem muita gente também que não está tendo a instituição ali, igreja, como um parâmetro, que está fazendo boas coisas também. Então, isso acho que é o lance que eu volto a ser prolixo do princípio. O cara que tem um princípio, ele vai ser um cara bom. A mulher que tem um princípio, ela vai ser uma mulher boa. O cara que tem princípio, ele vai ser um empresário bom, ele vai ser um chefe bom. O cara que não tem, ele não vai ser. Então, o cara que tem um princípio vai ser um médico dedicado a salvar vidas, e o cara que não tem vai pensar no dinheiro. Verdade. Eu quero fazer 5 plantões porque eu quero comprar minha casa de praia, porque eu quero trocar meu carro para andar na... Então, isso, na minha cabeça, isso não é uma regra, tá? Isso é uma concepção minha, nesse atual momento que eu transito com tanta gente, de ver muita gente fazendo muita coisa boa e sendo muito mais luz em alguns certos momentos do que algumas pessoas que estão dentro da instituição e não estão exercendo o que de fato aprendeu, sabe? Exato. Isso é uma leitura minha, né? Isso é um fato. Existe isso. É triste, mesmo. mas é um fato. Infelizmente, tem pessoas que dão mais testemunho de ser humano do que os próprios discípulos de Jesus. Tem pessoas que carregam já uns princípios, né? E, cara, mas quais foram os desafios para você quando você começou a tocar 5 anos nessa banda e depois você começou, aí já foi... Aí foi a transição, né? Aí foi quando um guitarrista chamado Sérgio Pita, da minha cidade, me convidou para tocar com uma banda de Salvador chamada Paralelo 4. Que a gente tocava toda quarta-feira num bairro boêmio chamado Rio Vermelho. Que você deve ter conhecido. E aí eu tocava toda quarta, se eu não me engano, no Rio Vermelho. Então, foi quando eu comecei a tocar. Aí eu passei um tempo com a Paralelo, acho que uns 3 anos. E aí foi quando o Luciano Calazans, que é o atual baixista de Saulo Fernandes, tocava com o Ivete e já tocou com tanta gente.
Aí nesse lugar era dois estágios, né? E ele tava tocando em cima com J. Veloso, irmão de Caetano Veloso. E aí ele passou, me viu tocando, um menino ali tocando, ele voltou, pediu meu número. Na época não tinha nem celular, era o número da casa de minha avó. E eu não conhecia, assim, porque é isso, eu não tinha acesso, né? Eu não sabia quem era a pessoa ali. E aí quando ele saiu, os caras, você sabe quem é esse cara? Eu falei, não, é Luciano Calazans e tal. Então, assim, Luciano abriu a porta pra mim, pra eu viver esse outro lado. Luciano Calazans, irmão do tecladista do Paulo Calazans? Não, ele é o baixista que tocou com o Ivete, tocou... Se eu não me engano, eu vou perguntar até pra ele. Me desculpe, Luciano, mas eu acho que ele também pegou essa transição do Eva com o Ivete. Ah, sim. Hoje, atualmente, toca com Saulo Fernandes, que era o antigo cantor da banda Eva. Saulo, né? Saulo. E tem vários projetos, no Projeto Tamar, na Praia do Forte. Tem um projeto dele, que ele roda o mundo todo com um projeto instrumental dele. E aí foi quando ele me viu tocando ali, aí eu já tava com uns 17 anos, assim. Porque muita coisa foi correndo ali na minha adolescência, mas muita coisa foi muito ligando, né? Uma coisa a outra. Então foi muito rápido, assim, essa transição. E aí passei da Flortelândia, aí toquei com mais algumas bandas da minha cidade, paralelo, né? Porque era uma banda que não tinha uma agenda tão extensa, então dava para você fazer várias coisas, né? E dava aula também na igreja. Então, quando eu fui para Salvador, foi quando eu fui tocar com a Paralelo 4, foi quando o Luciano Calazans me convidou para eu ir, foi onde eu fui por esse start que eu acho que já foi mais profissional, assim, já começou a ficar mais profissional. Não que as coisas que eu não tenha feito, né? Mas assim, as coisas que eu fiz foi muito mais municipal e muito mais regional, né? Aí foi quando eu comecei a viajar para outro estado, foi quando eu comecei a gravar em um dos maiores estúdios de Salvador, onde tem a história do axé se funde muito com o início ali. Eu acho que o Lezer me fez assistir, ele falou de uma série. Na WR. Nossa, onde o axé... Eu assisti 2 vezes. Gravei muito naquelas salas ali. E, cara, quais os maiores desafios, assim, para um cristão estar nesse meio? Assim, óbvio que é desafiador como qualquer outro lugar, mas peculiares da música, de um cristão para estar na música ali, igual, você transitando na WR... Entendeu? Um dos melhores estúdios de Salvador. Isso. Então, na época era o melhor. Na época. E eu achei tem essa história de ter nascido lá na WR, né? Tem essa história. A série conta isso. Peco, eu acho que é aí que, na verdade, você começa a colocar sua fé e seus princípios em prova. Que é aí onde você começa, de fato, a acessar coisas que aí você tem que parar e falar assim, agora ou eu com meus princípios, ou eu cedo e vou viver a vida louca que muita gente vive aí. Então, é você saber o momento que você tem que estar em certas horas, o momento que você tem que sair para o seu quarto, é o momento que você tem que saber com quem você compartilha a sua vida, com quem você dá ouvido também. Então, eu acho que é muito mais essa experiência de falar assim, opa, até aqui me cabe, daqui para lá eu volto, então... Nossa, cara, é bem isso. É redundante eu ficar falando, porque sobre a minha trajetória, porque eu já contei meu testemunho aqui, então não... Mas eu bem sei o que é isso. Depois que eu me converti, eu fiquei ainda 4 anos nesse tal, mas é porque hoje eu entendo que Deus tinha uma chamada diferente para minha vida, enfim. Mas eu quero ouvir de você, vamos lá. Cara, ainda tem muitas pessoas que nos assistem, muitos músicos da igreja. Por fato de ser músico, muitos músicos nos assistem. E tem essa dualidade ainda na cabeça, essa dicotomia na cabeça de que, cara, vou tocar, não vou. Eu discipulava um jovem e tal, que ele tinha ele estava nessa dualidade e experiência minha mesmo para ele, eu falei assim, cara, eu não acho legal você ir. Se você não tiver, assim, convicto do que você é, do que você quer,
Eu também acho que eu daria esse conselho para quem está na igreja. É porque... Você tem que ter muita consciência e ser convicto no que você quer. É, tipo assim, a pessoa já não tava legal ali dentro do ambiente, né? Igreja, que tá na vitrine da um hospital da alma, né? Isso, já tava com algumas coisas, algumas questões que precisavam discipular e tudo. Só que aí, pô, eu quero me inserir nesse mundo. Eu quero me inserir nessa parada de tocar e tal. E eu falei, cara... Mas aí é aquela pergunta, Peco, mas por que você quer se inserir? Aí, cara, começou isso. Você vai perguntando. O fim da pergunta é, cara, eu quero os holofotes. É isso aí. Então, é essa a questão. Tipo, às vezes o cara não vai ver aquilo ali como um trabalho. Por exemplo, eu até hoje, a música é meu sustento. Eu nunca fiz, minha carteira de trabalho é assinada como baterista, como músico. Eu nunca fiz nada a não ser isso. Nossa, glória a Deus. Eu tenho criado uma filha de 13 anos todos os meses com a música. Eu sempre paguei minhas coisas, comprei instrumento, comprei, né, bens ali que... A música, então assim, a música é uma profissão para mim. A música, eu não tô na música pelo sucesso, é o que eu falei lá no início. A música tem um propósito diferente para mim. Então, o fato eu costumo muito falar isso para os meus amigos. Sucesso e fama são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ter fama e não ter sucesso. Eu tenho fama, mas eu não tenho paz, eu não tenho uma estabilidade emocional, não tenho uma estabilidade financeira, eu não tenho uma família, eu só tenho fama. E às vezes você não tem fama, mas você tem sucesso. Sucesso é você acordar todos os dias, agradecer a Deus, estar com o seu alimento, o sustento da sua casa, é você ter um lar, é você ter uma família, é você ter saúde, é você ter um emocional equilibrado, é você conseguir trabalhar com o que você ama e você sustentar sua família com isso. Isso é sucesso para mim. Com certeza. Não preciso ter fama para ter isso. Com certeza. Então, às vezes quem está na igreja tá vendo a fama, mas às vezes aquela fama não é atrelada a sucesso. A fama pode vir instantaneamente. Exato. Né? Mas o sucesso é uma caminhada. Sucesso é construção. É construção. Exato. Eu posso, sei lá, fazer ainda mais nessa era. Eu não sou tão blogueiro, né? Eu não sou... A galera até reclama assim, não, você tem que postar mais. Eu não sou dessa geração. Eu acho que sou meio termo dessa geração aí, do que não era da internet, como da agora. Eu posso lançar um vídeo agora de 15 segundos, 30 segundos e viralizar. Eu tenho fama. Mas eu não tenho sucesso. Às vezes eu posso ter uma fama ali momentânea de um ano de vídeo. Às vezes eu viralizo por, sei lá, postei um vídeo errando uma virada e viralizou. Tá, mas isso não quer dizer que você tem sucesso. Você consegue viralizar esse vídeo e pagar suas contas, comprar seu instrumento, dormir em paz, acordar em paz. Você tem que ter boas relações por causa desse vídeo, dessa fama que você tem. Quantos bateristas você já viu que chegou no ápice aí e sumiu? Quantos músicos, quantos profissionais, quantos artistas? Verdade, cara. E assim, eu não tô falando nem só na área da música. Todas as áreas. Quando você viu, rapaz, tinha um médico aqui que era famoso, o cara sumiu. Então, o cara teve um momento de fama dele e às vezes... Então, na minha cabeça, isso é muito bem esclarecido. Sucesso é muito diferente de fama. Às vezes, você tem um trabalho que tá os dois atrelados. Sim. Ok, mas... Nem sempre quem tem sucesso tem fama, nem sempre quem tem fama tem um sucesso pessoal. Show de bola, profundo isso. Show de bola. E falando em sucesso, fama, irmão, como é que você hoje, baterista da banda Eva, como é que você tá desde 2013? 2013. Eu entrei na transição do Saulo pro Felipe. Isso, e como é que foi, onde você tava, quem te viu tocando, como é que foi esse ingresso na banda Eva? Aí volta pro Écio lá de Candeias, né? Aí fui tocar com uma cantora chamada Maristela Mille, que era um projeto da AWR. Então, assim, todos os bateristas, inclusive eu entrei num projeto quando Valmar Paim entrou no Chiclete.
E aí eu fui o batera, fiquei sendo o batera da casa, como a gente falava, né? Era o batera que tava ali, sei lá, o Peco chegou lá pra gravar um disco, e aí tinha a banda da casa, essa era o batera que ia lá gravar. Gente, pesquisa aí sobre a WE. Pesquisa aí sobre a WE. Nós tá falando muito sobre a WE, mas pesquisa aí. Tem uma... Como é que, eu esqueci o nome da série. Tem uma série no Netflix sobre o Axé Music na Bahia. E você vai ver que, cara, esse estúdio era um moche. É o moche. Era o moche. É o moche de Salvador. De Salvador, né? Vai lá, Edson. E aí, assim, eu tocando com a Maristela, a convite do Luciano Calazans, que era diretor musical na época. Ele era diretor de Maristela, tocava com o Ricardo Chaves, que foi um dos cantores da banda Eva também. Aí eu já conheço. E aí ele era diretor do Ricardo e lá da Maristela. E pra quem não sabe, o Ricardo Chaves também foi um dos cantores da banda Eva. Sim, lá atrás. E aí, lá em Candeias tem um cantor chamado Tairone. Entendeu? Gente, aqui, Candeias também é a terra do Arrocha. Pra quem não sabe. Pablo é de lá. Tairone. Tem muita gente. Não é Nara Leão? É Nara Costa. Nara Costa. Entendeu, gente? Ó. Que a Nara é pastora hoje, viu? Ela se converteu e é pastora. Cara, eu ouvi a Nara Costa, tipo assim, porque você vai entrando nesse negócio de axé, você vai conhecer quase todo mundo tudo ali. De lá. De repente... E ainda se misturou com um bocado de baiano, um bocado de candeense. Bramor, como é que chama? Bramor. Cara, os caras. A torcida do Bahia. A torcida... Bahia! Não, e aí o Tairone já tinha uma carreira consolidada no Arrocha, só que com o teclado. Sim. O teclado de ritmo, né? E aí, 2008, 8 para 9 ali, ele decidiu colocar banda. Com muita influência, ele gosta muito de sertanejo daqui, né? E ele tava tão bem no mercado, posicionado, que ele sentia falta de ter uma banda, porque assim, ele tava tocando em palcos imensos, aí tocava com bandas com, sei lá, 18 pessoas no palco e subia ele. Aí ele, eu quero montar uma banda, eu quero ter essa sensação de tocar com banda. Foi quando ele me fez o convite. Ele, junto com outro cantor chamado Vel Basto, que é um amigo meu também lá de Candeias, de montar a banda. E aí... Tirou o PSR? Tirou o PSR. E aí, só que eu tive que tocar igual... Na verdade, o Tairone era o G70 da Holland. Eu tive que tocar igual o G70 por um bom tempo. Pra vocês... que não tá ligado, é a marca de teclado. Yamaha e o G70 é Holland. Já é Holland. e esse ritmo da Arrocha nasceu dentro desse... muito característico. Porque, na verdade, o Arrocha pra gente lá era aquele tecladão baratinho que tinha um bolero. Era o bolero. E aí, Seresta, né? Seresta. E aí a galera aumentava mais o andamento pra cantar, né? Onde Pablo já tinha Pablo ainda era cantor das Waves na época, lá em Candeias. Nossa. E aí eu tive que... Aí aceitei esse convite, porque, tô tocando com um ícone da minha geração, né? Sim. Do Arrocha. Tairone. Mandar até um abraço pro Tairone agora aí, que é um grande artista da minha cidade. E aí o Tairone montou esse projeto. Eu fui um dos primeiros bateristas de Arrocha, né? Porque na época tinha só o teclado. E aí migrou pra banda. E eu tinha que tocar igual, porque assim, era uma novidade pra ele no palco também. Sonoridade, mais músico. Então, se eu fizesse uma viradinha mais diferentinha... Hoje não, hoje a galera já toca mais à vontade. É 2 compassos de virada e vamos embora, tá tudo certo. Mas aí, na minha época, eu tinha que tocar muito igual, porque ele ainda tava nessa fase de adaptação. Então, fui pra Tairone. Fiquei um bom tempo em Tairone. E quando foi... Eu tocando com o Tairone... E aí, quando eu conheci o Marcelinho Oliveira, na WR, a gente gravava muita coisa. E o Marcelinho sempre falava assim, velho, quando der certo um negócio pra mim, você vai ter que estar comigo, não sei o quê. E aí, a gente passou muita coisa junto, né? E eu já gravava as coisas da Mil Verões, que era a banda do Felipe, o atual cantor do Eva, com o Marcelinho. Mas eu só gravava, não era da banda. Lá na WR. E aí, quando tô viajando com o Tairone, eu lembro até hoje, eu tava em Juazeiro da Bahia, pra fazer um show com o Tairone, e o Marcelinho me ligou. E aí e tal, tô te ligando pro novo baterista da banda Eva. Eu falei, e a gente brincava muito, né? Eu falei, tá, Marcelo, tá bom, valeu. É sério, pô. Eu falei, tá bom, então você ligou errado. Porque, assim, na época, era um sonho distante, né?
Banda Eva. É Banda Eva. Amém. Amém. Eu imaginava ali, na minha consciência era do menino de Candeias, era tocar numa banda de Salvador ali, sei lá, conseguir me manter, pagar minhas contas, não tinha pretensão de sair de Candeias. Já morava ali, né, com minha avó, com minha mãe. E eu tinha essa pretensão de ficar tocando ali. Assim, minha vida sempre foi fazendo. Hoje eu planejo minha vida em 5 anos, né? Mas naquela época eu só queria tocar. Então eu estudava e tocava. Não tinha muita dimensão e uma ambição de estar em tal lugar, de querer tocar com tal artista. Eu queria tocar. Era o ponto, o marco principal era assim, quero tocar razoavelmente bem, e para eu tocar razoavelmente bem eu tenho que estudar. Então eu ia para a escola de manhã, de tarde estudava a tarde toda, e igreja de noite. Então por muitos anos minha vida foi assim, de processo de escola, estudar batera e igreja à noite. Então tocando com o Tyrone, estava realizadaço, né? Tô tocando com o ícone do Arrocha, tô tocando com um dos maiores daqui, que era ele, Pablo, ali, os caras, Silvano Salles. Os caras estavam na cabeça ali dos artistas do Arrocha, né? Como estão até hoje, graças a Deus, e assim, muito trabalho, os caras são muito dedicados e muito comprometidos com a carreira deles. Então, eu tava ali, confortável, né? Assim, numa zona de conforto. Foi quando Marcelinho Oliveira, que era o antigo diretor musical do Eva, me convidou para fazer parte da banda Eva, que o Saulo estava saindo, o Felipe estava entrando, e eu já gravava as coisas na Mil Verões, na WR, né? Eu já tinha uma relação ali de gravar muita coisa, como até hoje eu tenho, inclusive, sei lá, tem 15 dias que eu gravei coisas para Marcelinho. E quando ele me convidou, eu fiquei meio... Pô, você tava para tocar em Juazeiro? Não, pô, você é o batera novo da banda Eva. Eu falei, tá bom, Marcelo, valeu. Tô acreditando nisso. Porque a gente brincava muito, né? Sim, tem essa relação de brincadeira. Aí ele foi falando, esse rapaz, é sério. Eu falei, é sério mesmo? Ele, pô, sério. A gente saiu da reunião aqui e tal. E seu nome foi um dos primeiros nomes, assim, que foi falado, não? Falei, Marcelinho, deixa de brincadeira. Porque eu viajava com o Tyrone escutando o CD Veja Alto Colorido, que pra mim é um dos melhores CDs, assim... 2, né, da banda Eva. É o do Circulou? É o que tem Rua 15. Nossa. Então, pra mim é um disco... Escola. É um disco escola. Como o disco de Daniela lá, o Feijão de Corda. É escola, como o disco de Ivete, música popular brasileira. Então, assim, tem alguns discos que são icônicos ali no axé, né? O disco de Netinho foi icônico naquela geração, com o Júlio César tocando, entendeu? Então... eu viajava com o Tyrone, escutando o Veja Alto Ouça Colorido, naqueles MP3zinho, lembra? Não, lembro. Que só dava só 2 discos dentro. Lembro. E aí eu escutava, era até o Fábio, né? O Fábio tocando batera. Abraço pra Fábio, que tá morando nos Estados Unidos agora. Viaja muito pros Estados Unidos, volta, vive essa vida. E eu escutava muito, assim, era um sonho muito distante, pô. Era uma banda que eu vi na televisão, uma banda que eu vi os caras ganhando um disco de ouro. Eu falei, vai tocar nessa banda. Então, quando surgiu o convite, o Marcelinho, mas aí é pra logo. Então, a gente já começa a ensaiar meado do ano, e aí a gente ensaiou todos os dias, até a gente fazer o primeiro show com o Felipe. Quanto tempo de ensaio? Ai, Preto, acho que deu uns 4 meses, 5 meses, de segunda a sexta, de 1 da tarde a 7 da noite. De 1 às 19. Então a carga horária foi pesada de trabalho. Mas era prazeroso, porque assim, nunca foi um ensaio pesado, né? Então era um ensaio... O Eva tem essa característica de leveza nas coisas. Então, era um estúdio bacana, então, tipo, um horário de parar ali pro lanche, tinha uma estrutura bacana. E aí outra coisa, aí onde você pula pra... Eu já tava muito bem ali no Tyrone, que já era um olhar muito profissional para mim. E quando eu fui pro eu falei, nossa, ainda tem esse estágio aqui que eu não... Que aí você vê mais um grau, assim, um plus de profissionalismo, de estrutura, de organização. Aí você fala, eu preciso me organizar mais também, né? Porque aqui já
Então, aí você começa a olhar o equipamento, preciso ter um equipamento melhor, preciso botar uma bateria melhor na estrada, preciso cuidar mais da pele, não posso ficar 1 ano com a pele... Porque o técnico já chega, esse som tá emitindo menos lá, né? Então você começa a ver que existe um outro grau de profissionalismo, né? Então, na vida, você vai evoluindo, né? E aí foi quando, 2012, eu recebi o convite do Marcelinho para ir pro EVA, mas eu estava no Tyrone nesse período. Que, por sinal, 2018 eu voltei para Tyrone. Passei 10 meses no Tyrone. Ah, sim. Depois voltou pro EVA. Depois eu voltei pro EVA. Que show de bola, irmão. E assim, aí chegou na banda EVA. Outro patamar, subiu, né? Outra coisa. Cara, e quais são os maiores desafios hoje na banda EVA para você, um cristão lá no meio, assim? Porque eu vejo, às vezes eu acompanho alguma coisa que você posta, tocando em Pernambuco, tocando em televisão. Como é que é para você isso? Peco, no EVA é muito mais tranquilo. Isso aí eu posso confessar. Porque, assim, o músico é mais reservado, né? O músico não tem... Você não... Por ser uma banda que você tem uma imagem ali muito exposta, né? Você se preocupa muito mais com ações, com decisões, lugares. Então, você fica um pouco mais seletivo e aí nessa seleção você erra menos, né? Então, a estrutura da banda, você chega na cidade, é um hotel legal, o palco, você já não fica na festa, você já chega ali, camarim, já toca, termina de tocar, você vai-se embora para o hotel, porque já tem o horário do voo de madrugada para ir para outra cidade. Então, a logística vai te mostrando que é um trabalho. Sim. Então, assim, você tem horários a cumprir, você tem compromissos a cumprir, você tem shows grandes a cumprir. Então, por exemplo, se você fica numa gandaia um dia antes, você vai tocar num Faustão, por exemplo. Então, você começa a pensar assim, é um trabalho. É muito... E é uma responsa maior, né? Exato. Porque eu lembro que o Gustavo de Dalva, que é o percussionista que tocava com o Gilberto Gil, eu cheguei a tocar no Bacia Sonora, que é a banda dele. Nossa. Ele tocava com o Gilberto Gil, tocava no Asa de Águia e tinha uma banda dele que ele cantava e tocava guitarra. E era uma banda, foi uma escola incrível para mim, percussivo. Foi onde eu tive a oportunidade de tocar com grandes músicos que tocavam com o Brau, ele tocava com o Gil, Jaguar, que era guitarrista de Ivete na época, com o Milton Pellegrini, que é atual baixista de Edmoto. Então, foi uma transição. E ele falava assim, quanto mais exposto você tá, mais responsabilidade você tem. E quanto mais exposto você tá, você sempre vai ter aquela expectativa de você estar na sua melhor fase. Né? Então, meio que igual futebol ali. Você jogou hoje, no próximo jogo o cara quer ver você fazer outro gol melhor. Então, quanto mais... Isso para quem traz isso para uma vaidade é perigoso. Lógico. Mas pro cara perigoso. Que, olha, tem aquela disciplina de falar, eu preciso estar bem porque o trabalho que eu tô é um trabalho que exige estar bem. Então, é muito mais pela minha entrega do que pela minha vaidade do eco-batera que vai lá me julgar. Verdade. Preto, você vai lá julgar diante da sua ótica. Tô aqui para fazer o trabalho que eu tô sendo pago. Verdade. Aquela virada que você veio aqui esperando o que eu ia fazer, não vai sair hoje. Não tô aqui para te agradar, tô aqui... Sabe? Então, assim, eu preciso entregar o que um diretor musical me determinou. Então, quando você vai tocar em projetos grandes, você começa a entender isso. Nossa, a gente vai ter que fazer outro podcast para você falar sobre educação musical. Que é uma das coisas, é uma das suas características que quando eu vejo seus vídeos eu falo, caraca, que educação. Que educação, obrigado. Mesmo tocando axé e aquela parada da percussão, parada de a batera no seu devido lugar, isso. Né? E aquela técnica toda, eu falei, cara, como assim, cara? Todo mundo tem seu momento, né? Por exemplo, eu tenho um solo em uma das maiores músicas da banda, que é Rua 15, né? Tem um solo de batera. Mas não é porque eu tenho um solo de batera, é que todas as outras músicas eu tenho que fazer uma virada dentro do contexto. Existe um contexto musical a ser respeitado ali, sabe? Então, aí vai para aquela base da igreja, né? Vai para aquela base a gente voltamos ali pro start de tudo. Eu aprendi a tocar para quem estava louvando. Não aprendi a tocar para o baterista que estava no banco esperando o próximo hino. Por mais que, infelizmente, é uma realidade que na igreja
tem muito essa questão da rivalidade, né? Coisa que às vezes eu não sinto muito, não é que não tenha. Eu sinto que às vezes, a depender do ambiente, e mais quando você tá tocando com alguns artistas maiores, a galera se ajuda. Sim, ninguém tá ali olhando você. Não. Você já conquistou seu espaço. É isso. Tá E aí também, eu acho que é aquela questão... Vou, sei lá, dar um exemplo do Anderson Silva, que tocou com o Saulo, né? Uhum. Quando eu vim para Ribeirão, eu fiz um evento aqui com o Thiago Basílio chamado Drum Fest, Bahia. Então, pô, eu trouxe o Anderson, que era o batera que tocava antes de mim, no Eva. Aí. Tocando absurdamente. Vou trazer agora o Beto Martins, que tá fazendo com o Saulo agora, que tem um disco instrumental incrível, que é o meu favorito. Então, assim, eu não consigo olhar para os caras como uma ameaça. E também não fico naquela mentalidade, pô, mas fulano de tal, Ipeco tá aí, eu vou tocar. Não, pô, o show que você vai estar com você lá do lado vai ser o mesmo show que eu vou tocar no interior sei lá, de São Luís. Exato. Então, porque existe um contexto que foi ensaiado, que foi programado, que foi roteirizado. Então, existe um roteiro a seguir, um roteiro, né, musical que a ser seguido. Todo mundo tem que respeitar. E todo mundo tem seu momento. E todo mundo tem seu momento. Aí na hora que aí a parte que eu fico brincando com os caras, foi até coisa de bastidor, né? Não, pô, mas aí quando você for no seu vídeo, né, do YouTube, aí você toca do jeito que... Pode pegar até a música daqui da banda e tocar do seu jeito. Verdade, sozinho. Mas aí você tá fazendo pra sua... Como eu toco algumas coisas no workshop, né? Uhum. De lá da banda. Mas aí é outra coisa. Ali, naquele momento, eu sou meio que o protagonista, né? Do contexto. Sim, sim. Me permite eu tocar mais solto. Mas dentro do contexto da banda, do artista, isso aí você tem que... Respeitar, né? Respeitar. E muita gente que não olha por esse lado, eu acho que é bom dar uma reanalisada, assim, porque se você parar para observar os maiores bateras que vivem profissionalmente e que ganham muito bem por isso, são os bateras que respeitam essa hierarquia aí do contexto musical. Por favor, né, gente? Então, é só olhar. Eu costumo dizer assim, beleza, o menos é mais. Não, quando o mais é mais, é bom você ter o mais também na manga, entendeu? Mas quando o menos for menos, é menos mesmo, é o contexto da música. Quando o mais for mais, esteja, né, preparado para entregar esse mais que o produtor vai lhe pedir. E quando for um contexto que seja menos, esteja também preparado para poder ser... maduro para poder fazer esse contexto, sabe? Verdade. Mas pô, o produtor botou uma música que eu não fiz uma virada, mas o contexto da música é aquele ali, o público que o artista quer atingir é o público que consome aquela forma de música. Então existe um contexto musical dentro disso. E tem que ser respeitado. Cara, a gente vai ter que fazer um outro podcast. Vamos. Porque, não, é sério, gente. Não tô brincando, não. Sabe por quê? Porque nós precisamos falar da linguagem da batera. Uhum. Então, eu já tô assumindo um compromisso aqui com vocês, que eu vou lá no estúdio do Esso. Vamos, o convite tá feito. O Esso eu falando com ele aqui nos bastidores, a gente já alinhou aqui que eu vou lá e ele vai mostrar... Na prática, como músico ali se interage com a percussão. E até vai ser interessante para você, músico, assistir isso. Por quê? Eu vou fazer um desafio aqui pro Esso. Ele não sabia, mas eu vou fazer agora. Que é tentar colocar uma linha de percussão numa música gospel. Eu já tenho até esse projeto pronto, você acredita? Aí! Tá falando! Eu junto com meu primo, a gente tinha uma banda chamada Bahia Soul, que é uma banda gospel lá que a gente tínhamos montado lá na Bahia, e a gente foi muito em cima desse contexto. Nossa, inclusive, massa, tem pouco tempo que a gente revisitou isso. Ele me mandou um material. Ouve aí, eu tô querendo voltar ao projeto. Eu falei, vamos gravar. Então, assim... Dá pra fazer, mas tá na fiação. Já tá ali, o bom da vida é isso, ó. Eu sou sócio de um cantor chamado Pedro Costa. Eu falei, Pedro, vamos sempre estar na frente, um passo à frente. Aí eu nem sabia desse desafio e já tenho... Mas é porque eu tinha esse desejo no meu coração de gravar alguma coisa desse sentido. E lá, esse projeto era muito legal, que foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais da música baiana. E a gente quis montar esse projeto gospel chamado Bahia Soul. Sim.
que era gospel, mas com uma linguagem mais percussiva. Então, gente, porque eu vejo que, assim, pode-se, é música brasileira, tá faltando Exato. música brasileira no gospel. Uhum. Brasilidade. Falta-se brasilidade. Tentaram colocar e as pessoas já... Não, mas vamos colocar assim brasileiro. Por que não colocar uma brasilidade Tem um porquê Deus ter feito a gente nascer nesse país, Exato. cheio desse swing, cheio dessas coisas. Não adianta, gente. Tem um porquê. Tem um porquê, né? Tem um porquê, tem um propósito nisso. E a gente não precisa ficar importando estilos. Exato. Nós temos o nosso. Óbvio que com ordem e decência a gente pode fazer o nosso. E, pô, o axé, o maracatu, o forró, o samba, é sempre muito bem-vindo, e a gente precisa fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2 lá no estúdio e que a gente com vai... Com a bateria montada. Nossa, batera, vai ser lindo, cara. Me cobrem, gente. Eu vou fazer sim com você. Cara, eu quero te agradecer sua presença aqui. Quero te agradecer o seu tempo. Essa baterista renomeada aí tirou um tempo pra estar aqui no Luz do Mundo Podcast. Obrigado, viu, Prazer irmão? é meu. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Prazerzão conhecer sua história. Um prazerzão que... Mande para pessoas que você conhece, para jovens que querem tocar no secular, manda, ouve esse podcast aqui, ouve aqui o que esse moço tá falando, entendeu? E antes da gente finalizar, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, nosso apoiador, a Nosso Burger. Galera da igreja, acabou o culto. Avenida 9 de Julho, 2231, e tem um adendo especial aqui. Galera, o esquema é o seguinte... Acabou o culto, reúne a galera, vai pro Nosso Burger, chega lá, fala, eu vim pelo podcast Luz do Mundo. Você terá 15% de desconto. 15% de desconto para quem falar que tá vindo pelo Luz do Mundo e tira foto, já marca o Luz do Mundo, marca eu e você vai estar abençoando esse projeto, vai estar abençoando o podcast Luz do Mundo pra gente continuar trazendo luz para tudo aquilo que Deus tem feito em nossa cidade, em nossa região. E aqui com essa, morando em Ribeirão... Vou garantir meus 15%. Vai lá. Cara, eles têm um rodízio. Vai lá, chama a família. Tem um rodízio top lá. De mini burguinho, assim. Vou lá garantir. Sorvete, tudo, irmão. Isso aí é uma perdição. Mas vai lá, fala, Luz do Mundo Podcast, 15% de desconto. Que legal. Gente, é isso aí. Tamo junto. Luz do Mundo Podcast. E é isso aí. Obrigado.